Olá, pessoal. Esse aqui é o terceiro checkmate da categoria dos checkmates elementares. Como a gente já viu o rei-dama e o rei-torre, e aqui também tem umas particularidades, mas algumas coisas são iguais. Por exemplo, claro, em toda posição no xadrez, antes de efetuar um movimento, você tem que traçar um plano, bolar um plano, tá? E o plano para você dar o checkmate com rei e dois bispos é que você tem que levar o rei para as bordas do tabuleiro, em primeiro lugar, tá? Um par de bispo, embora seja potente, ele não consegue encurralar o rei sozinho. Então, para levar o rei a uma das bordas do tabuleiro, tá? As bordas que a gente fala é a borda 1, a borda H, a borda 8 e a borda A. Então, a gente vai utilizar o par de bispos e o nosso próprio rei, para poder levar o rei inimigo até uma dessas bordas. Para fazer o checkmate, aí ao contrário do rei-dama e do rei-torre, esse mate não é feito em qualquer lugar da borda, ele é feito apenas nos ângulos, tá? Então, depois que a gente conseguir levar para a borda, a gente tem que conduzir o rei a um dos 4 ângulos do tabuleiro. No rei-dama e no rei-torre, você fecharia o rei em quadrados, tá? Para você ir diminuindo. No rei dois bispos, você vai fechar em triângulo. Olha, quando você põe um bispo do lado do outro, ele fecha um triângulo. Percebeu? Um triângulo imaginário. Se os bispos estiverem espalhados, você junta os dois e aí você formou o ângulo, tá? O triângulo, desculpa. E depois disso, aos poucos, você vai diminuindo os lados do triângulo. Por exemplo, aqui agora, eu posso efetuar esse lance aqui, ó, bispo D2. Eu vou passar o lado, né, esse lado aqui para dentro do triângulo, olha só. E aí ele tirou uma diagonal a mais. O rei vai mexer e você vai fazendo o mesmo processo, ó. Bispo em C2, agora veja o triângulo. Ele diminuiu, tá? Esse tipo de checkmate, ele é lento, né? Ele parece lento, mas na verdade ele é implacável, né? Ele vai vencer mesmo, basta você fazer a coisa certa. E tem umas posições que são importantes. Essa é a primeira posição importante. Nessa posição aqui, você tem que jogar o rei para frente. Aí o rei vai tirar uma casa do triângulo. Se você fizer um lance que aparentemente é bom, que é esse lance aqui, na verdade ele fica um pouco... ele vai mexer para cá e depois, a hora que você deu cheque, ele mexe para cá. Então, isso pode ser que você perca alguns tempos para você fazer isso, tá? Então, olha só, vamos combinar o seguinte. Nessa posição, a gente vai aproximar o rei, tá? Se ele mexer para cá, aí repete o processo. Diminui uma diagonal, ele mexeu, diminui de novo, ele movimentou para C5 e novamente a mesma posição. Qual lance a fazer? Aproximar o rei, tá? Ele moveu, a gente tira a diagonal, ele mexeu, a gente tira a diagonal, e agora apareceu uma nova posição, tá? Até então, a posição que aparecia era essa, e você aproximava o rei. Mas agora deu uma diferencinha, né? O rei está aqui, eu não posso aproximar meu rei. Mas aí eu tenho esse excelente lance, que agora funciona, ó. Eu tiro uma diagonal de dentro, né? E a vez é do rei que está sozinho, então ele vai ter que mexer. Quando ele mexe, aí eu ganho espaço. Ele vai mexer, eu jogo, e repetiu agora essa posição que a gente acabou de ver agora, tá? Qual é o lance? O rei para cima, tá? Ele vai movimentar, eu tiro o triângulo, ele mexe para cá, eu aproximo o rei, ele joga para D8, e é a terceira vez que aparece essa posição. Até então, você vinha jogando assim, ó, tá? Repara que isso afogou o rei, tá? No rei dois bispos tem algumas armadilhas que você tem que tomar cuidado. Então, nessa posição aqui, o menor triângulo que você poderia diminuir é esse, que tem apenas duas casas, né?
Vamos visualizar esse triângulo, para você perceber. Ó. O mínimo é 2, porque se tivesse só uma casa, ele, né, ele não teria como mexer e afogaria o rei. Então, nessa posição aqui, eu tenho que conduzir agora o rei a uma das esquinas do tabuleiro, a um dos ângulos. Como esse rei está do lado, está na ala do rei, então a gente vai querer trazer agora esse rei para essa esquina aqui, para finalmente efetuar o checkmate. E o método para fazer é esse aqui, ó. Lance de espera, tá? Ele vai ser obrigado a mexer. Reparou que ele veio para o ângulo? Agora eu tiro. Olha, bispo aqui, tira essa casa. Ele só pode mexer para o lado, que é o que a gente quer. Então, eu tiro mais uma casa. Tiro essa. Ele só pode mexer para lá. E aqui, ó, quando você está fazendo isso numa partida, você está meio que mecanicamente mexendo, você pode ser que você cometa esse erro aqui. Aí o rei sai e vai te dar um trabalho. Então, nesse caso aqui agora, o que você vai fazer? O rei está fugindo em H7. Então, seu rei tira, e se ele relutar em ir para a esquina e voltar, aí o checkmate agora é fácil. Cheque, cheque e mate. Tá? Aqui ele poderia fazer a seguinte coisa aqui também. Ele poderia mexer para H8. E aqui você tem que tomar um pequeno cuidado, seria um acidente, uma tragédia, se você colocasse o bispo aqui, porque afogaria o rei. Tá? Bispo em E6, afoga o rei imediatamente. O rei fica sem movimento e empatou. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente cerca a fuga, que seria F8, aí ele só tem G8 para mexer, e a gente volta para aquele checkmate. Cheque, sai, checkmate. Tá? Bom, esse checkmate, ele é um pouquinho mais complexo que rei, dama e rei, torre, mas eu acho ele simples, porque ele tem um esquema, e se você seguir o esquema, vai dar certo, tá? Basta você treinar um pouquinho. Então, bom, o que você tem que fazer agora? Treinar esse checkmate. É bom você colocar em posições, você mesmo, pega e monta posições bem diferentes. Coloca, cada hora você põe os bispos num lugar, tá? E para você poder treinar. Depois que você colocou os bispos espalhados, todas as peças espalhadas, a dica é a seguinte: coloque um bispo do lado do outro, tá? Olha, toda vez que você colocar um bispo do lado do outro, ele não deixa o rei fugir pelas diagonais, tá vendo? Que fecha. Então, você coloca um bispo do lado do outro, fechou o triângulo, diminui o triângulo, leva para a borda, logo em seguida, conduz a uma das esquinas do tabuleiro e aí, sim, você faz o checkmate. Bom, então, passamos pelo exercício número 3. Nosso próximo vídeo, claro, é o checkmate, um dos checkmates mais enigmáticos que tem no xadrez e difíceis. Eu já vi profissionais não conseguirem fazer em campeonatos importantes, mas que também é a mesma coisa. A gente vai treinar e vai conseguir fazer, que é o checkmate de rei, bispo e cavalo contra rei. Até lá e obrigado.